Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Shalom do Senhor, isso é a paz, a prosperidade, a saúde, as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome. Ó Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade que nós temos de compartilhar aquilo que o Espírito do Senhor coloca em nossos corações. Nós pedimos agora que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, toda sorte de bênçãos, ó Deus, espirituais e materiais, e que a nossa mente seja inundada pela mente de Cristo, através do poder do Espírito Santo, e nós possamos absorver a Tua palavra como vida para nós no dia de hoje. Abençoa esse lar, essa casa, essa família. Nós oramos assim, sabendo que estamos cobertos pelo sangue de Jesus, e é em nome dele que nós oramos a Ti. Amém e amém. Bom, meus irmãos, hoje, lendo a palavra de Deus, há um versículo que chamou muito a minha atenção, que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 3, apenas uma frase eu quero ler, nem é o versículo inteiro, mas não vou ler o versículo todo, mas a frase inicial é que me chamou a atenção, capítulo 3, versículo 39 do segundo livro do profeta Samuel. Diz assim, palavras de Davi, do rei Davi: embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Sou rei ungido e ainda sou fraco. Há coisas que eu não dou conta, coisas que só Deus pode resolver por mim. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas na hora em que eu li, eu me identifiquei com essa afirmação. Jesus está na minha vida, o Espírito Santo está na minha vida, e ainda assim há momentos em que eu me sinto um nada. Há situações que fazem com que eu me sinta incapaz de dar conta, de resolver. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, diz que nós somos sacerdócio real. Temos sobre nós a unção do Espírito Santo, mas mesmo assim, diante de certas situações, eu me sinto fraco, sem condições de lutar, sem condições de vencer determinadas lutas. São aquelas lutas em que, se Deus não for por mim, se Deus não tomar a frente, se Deus não lutar no meu lugar, se Ele não vier ao meu socorro, eu me perco. A saga de Davi, a vida de Davi não foi fácil. Sua vida foi marcada por muitas lutas. E depois que foi rei ungido, ou que foi ungido rei por Samuel, essas lutas se intensificaram ainda mais. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas a verdade é que há aflições e aflições. Há aflições que são piores do que outras, não é? São mais dolorosas, são mais intensas do que as demais. As aflições, elas diferem em intensidade e de pessoa para pessoa. Mas a verdade é que ninguém é de ferro. Até a pessoa mais forte, física e emocional e espiritualmente falando, acaba se deparando com lutas que são devastadoras. Davi amargou, por exemplo, na sua infância e adolescência, o desprezo da família. Depois ele teve que amargar a perseguição do rei Saul. Teve que amargar a desgraça dentro da própria casa, entre seus filhos, traição dentro do seu exército, como foi o caso aqui. Ele teve que amargar
entre aspas, a ira de Deus pelo seu pecado com Batseba e contra o seu amigo Urias. Enfim, a experiência de vida de Davi abrangeu as mais diversas situações. E a maioria delas ele encarou com a cabeça erguida, tirou de letra, como a gente costuma dizer, mas outras foram por demais pesadas para ele, a ponto dele ter que assumir que, apesar de ser um rei ungido, se sentia fraco diante delas. No caso do nosso texto aqui, particularmente, Joabe, a situação era o seguinte: Joabe, um general de Davi, matou outro general chamado Abner por vingança. Acontece que Abner tinha sido comandante do exército de Saul e agora servia ao filho de Saul, Isbosete, era o nome do sujeito, porque Saul havia morrido e o Abner acabou fazendo um acordo com Davi para ajudá-lo a fazer com que as tribos se unificassem. Mas antes que o plano surtisse o efeito, antes que Abner pudesse executar a promessa que fez a Davi, antes que a unificação das tribos pudessem ficar debaixo da autoridade de Davi, o Joabe matou Abner num ato de covardia. Agora, nesse texto aqui, Davi lamenta a morte de Abner e diz que lidar com gente como Joabe era uma tarefa difícil demais para ele, uma tarefa para a qual ele não tinha estrutura, ele não dava conta, mesmo sendo rei ungido. Às vezes, gente, e vocês devem saber disso, é mais fácil enfrentar certos problemas de ordem financeira e de ordem de saúde do que lidar com gente. As pessoas têm o poder de nos atormentar de tal forma, elas têm o poder de nos desequilibrar emocionalmente de uma tal maneira que a gente se sente um lixo. Há pessoas, à semelhança desse Joabe aqui, que estragam os planos dos outros, inclusive dos ungidos de Deus, porque se metem onde não foram chamadas e essa intromissão acaba pondo tudo a perder. Davi se sentia fraco porque estava prestes a ficar numa nova posição, ele estava para se tornar de fato, ele era de direito, mas ainda não era de fato, o rei de todo Israel. É sempre assim. Quando a responsabilidade aumenta, quando a tão sonhada oportunidade se torna uma realidade, quando recai sobre nós a tomada de certas decisões, a gente fica angustiado. Ter que decidir o que fazer em situações que, humanamente falando, nenhuma das opções é viável ou agradável, é muito desgastante. A gente quer agradar a todo mundo e isso simplesmente não é possível. Toda decisão que a gente toma na vida encontra oposição, desagrada alguém. Toda decisão vai contra o ponto de vista de alguém. E isso pesa na alma e o nosso adversário, o diabo, ele se aproveita dessa nossa fragilidade, desse momento de fragilidade, para nos acusar de incompetência, de falta de iniciativa, de falta de pulso, de falta de autoridade, de falta de fé. Davi é o homem das experiências com Deus. Não tanto das experiências sobrenaturais, mas das experiências onde o seu emocional e o seu psicológico são tratados por Deus através de situações conflitantes. E pasmem, ele sempre saiu mais forte dessas situações porque Davi tinha um negócio com ele. Ele sempre se fortalecia no Senhor, nosso Deus.
Se é que isso era um segredo, esse era o segredo de Davi. Não importava a situação em que ele se encontrava, o Senhor sempre foi o escape de Davi. E nesse jogo de contrastes em que a vida se apresenta para nós, o que eu queria que você pensasse e analisasse comigo, e que a gente encontra respaldo na palavra de Deus, é que é possível ter alegria em meio à tristeza. É possível ter saúde mesmo estando doente. É possível ter paz mesmo estando em meio a uma tempestade. É possível ser forte mesmo estando fraco. O apóstolo Paulo nos ensina isso na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 2, verso 10, 12, verso 10. Ele diz o seguinte: por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vejam que Paulo não estava dizendo que ele era forte porque tinha vencido alguma coisa. Ele sentia em si a força do Senhor enquanto passava pelas lutas, e é essa força que o mantinha firme, forte, apesar dele não ter a mínima condição física, emocional e psicológica de vencer nenhuma delas sozinho. A força que vem do Senhor é uma força espiritual, e é ela que nos alimenta. Quando Elias, o profeta Elias, fugia de Jezabel, depois daquele encontro fantástico, espetacular contra os profetas de Baal, o anjo do Senhor, Elias estava fugindo, ele para um pouco para descansar, o anjo do Senhor, acontece uma epifania, o anjo do Senhor aparece para ele e lhe dá pão para comer. Mas não é um pão qualquer, não é um pão que você compra em qualquer padaria. Era o pão do céu, o maná. E com essa comida, com esse pão que vem do céu, ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Dá para imaginar um negócio desses? Uma comida que mantém uma pessoa em pé, em condições de caminhar por 40 dias e 40 noites. O ser humano bem que gostaria de descobrir essa fórmula, mas essa é uma coisa que só Deus pode fazer. A força que nos mantém em pé nos nossos momentos de fraqueza vem do Senhor. Davi descobriu isso muito cedo. E Paulo experimentou a mesma coisa na sua vida com Deus. Há uma segunda coisa que eu quero comentar com vocês sobre essa fala de Davi. Embora rei ungido, me sinto fraco. Algumas coisas acontecem na nossa mente com essas afirmações. A gente pensa o seguinte: se eu sou rei, o caso de Davi aqui, por que eu me sinto tão fraco, tão impotente, tão desgostoso, tão contrariado, tão ansioso, tão ansiosa, tão perdido, tão angustiado, tão despreparado, tão mal? Por que eu me sinto assim? A vida de um rei tem dessas coisas? A gente pensa assim, esses sentimentos, essas coisas não são próprias de quem tem uma vida que não está dando certo, mas uma vida de um rei. Esses sentimentos não são próprios de quem não tem Jesus, no nosso caso, a gente fala. Se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, por que a minha vida está do jeito que está? Por que os meus filhos, para quem tem os filhos, por que esses meus filhos me dão tanto trabalho? Por que eu não tenho as minhas necessidades supridas como eu gostaria? Por que os meus relacionamentos são tão conturbados? Por que toda coisa que eu ponho a mão vira nada? Por quê? Por quê? Por quê? Domingo eu falei sobre essa questão da perspectiva que nós temos sobre o Natal e que o mundo tem sobre o Natal. O mesmo princípio se aplica aqui, isto é, nós deveríamos observar esses contrastes por outra perspectiva. Davi diz: apesar de rei ungido, me sinto fraco. E se invertêssemos essa perspectiva da seguinte forma:
Apesar de me sentir fraco, eu sou ungido. Muda ou não muda? Apesar de fraco, o meu Deus é forte. Apesar de fraco, tem um Deus que se importa comigo. Apesar de não me sentir em condições de lutar, há um Deus que luta por mim. Fraqueza é uma condição humana, mas a unção que vem do alto é divina. Ela não só nos sustenta, como também nos impulsiona a patamares mais elevados. A unção que está sobre nós, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é contínua. Mas há dias em que a gente se sente fraca. Ungidos, porém fracos. Sacerdócio real, porém fracos. Fraqueza e unção são contrastantes. Apesar disso, há momentos em que elas ocupam o mesmo espaço nas nossas vidas. Por outro lado, a fraqueza é por onde Deus opera o seu poder em nós, através de nós, por nós. Sim, é possível ser ungido de Deus no sentido de sermos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e ainda assim passarmos por um período de opressão, de angústia, de tristeza, de incertezas, de fraqueza espiritual. Mas nunca se esqueça desse lance da perspectiva. Quem tem Jesus na sua vida sempre deve procurar ver as coisas da ótica divina, apesar de estar amargando qualquer que seja o sofrimento. A perspectiva humana, carnal, é a seguinte: se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, por que isso está acontecendo comigo? Agora, a perspectiva divina é: apesar de tudo o que está acontecendo comigo, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e nada, nem ninguém pode tirar isso de mim. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o tempo presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. O que define a vida de um crente não é o que acontece à sua volta, mas o que se passa dentro dele. Você pode se sentir fraco, pode se sentir fraca diante de uma situação ou em determinados momentos da vida, mas continua sendo um filho de Deus, um ungido de Deus, uma ungida de Deus, uma filha do Senhor, e isso é que faz toda a diferença. Você não pode se esquecer disso nunca. O diabo, nosso adversário, aquele que anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, como diz Pedro, ele usa a estratégia de nos fazer olhar para a vida da perspectiva dele. Ele sempre nos leva na mesma direção. Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Ele quer nos passar a ideia ou as ideias de que ou não somos filhos de Deus, ou então Deus não está nem aí com a gente. E as duas ideias que ele tenta nos passar são mentirosas, são diabólicas. Ele não quer que a gente assuma quem de fato somos. E nós somos de Deus, povo de Deus, filhos e filhas de Deus, sacerdócio real. Você pode estar passando por um momento dificílimo, por uma fase muito difícil, mas você continua sendo filho de Deus, filha de Deus. O sangue de Jesus cobre a sua vida. A sombra do Altíssimo cobre a sua vida. O Espírito Santo está na sua vida. O que você está passando não muda quem você é, e nem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Essa é a herança dos servos do Senhor, diz o profeta Isaías, capítulo 54, verso 17. Mas pastor, está tudo tão complicado no mundo, está tudo tão difícil, o mal está crescendo tanto. É verdade. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver a evolução do mal também.
Por exemplo, em Gênesis, o diabo, ele usa a serpente para atazanar a vida do homem. Depois, Pedro, o apóstolo Pedro, na sua carta, ele vai dizer que o diabo ruge como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. E no Apocalipse, não é? João descreve o diabo, a antiga serpente, aquele que se parece, que se finge de leão para tragar os filhos de Deus, o povo de Deus. João chama de dragão. Veja que cresceu bastante, mudou bastante, de serpente para leão e depois de leão para dragão. Uma evolução que deixaria Darwin horrorizado, de cabelo em pé. A Bíblia nunca escondeu o fato de que o mal cresceria. Nós não estamos mais conversando com a serpente no paraíso, e nem ouvindo os supostos urros do leão. Nós já estamos sentindo o bafo do dragão, gente. Nós estamos lidando com o espírito do anticristo. Não há como negar isso. Por isso as coisas estão cada vez mais difíceis. Essa é uma perspectiva bíblica sobre o mundo. Mas também há uma outra perspectiva bíblica que diz que o dragão, a antiga serpente, o diabo, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o final da história do mal. O mal está com os dias contados. E sabendo disso, ele faz o que pode e o que não pode para levar o maior número de pessoas com ele. O diabo sabe como tirar o máximo proveito do tempo que tem. Talvez devêssemos aprender essa lição com ele. Aproveitar da melhor forma possível o tempo que temos nessa vida, olhando para ela da perspectiva divina. Você pode estar fragilizado, fragilizada, se sentindo fraco, fraca, mas você continua tendo Jesus na sua vida, o que faz de você uma pessoa mais do que vencedora. Não abandone a sua fé em Jesus, não deixe de glorificar, não deixe de louvar o nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa vitória. Os abatimentos que aconteciam vez por outra na vida de Davi eram de curtíssima duração. Ele deixa isso muito claro no Salmo 30, verso 5, ao dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O fato da sua vida estar conturbada no dia de hoje não significa que será sempre assim. Não será. Você pode estar se sentindo mal hoje, mas isso não pode, não deve e não vai estragar a sua vida amanhã. Você vai se fortalecer no Senhor, encarar o seu dia, você vai vencer em nome de Jesus. Por quê? Porque apesar de fraco, você tem Deus na sua vida, e quem tem Deus na vida tem tudo o que precisa para vencer. Essa sua leve, me desculpe dizer leve, mas é a palavra de Deus que diz assim, essa sua leve e momentânea tribulação vai produzir uma glória eterna tão exponencial que você nem se lembrará do dia de hoje, do seu momento de fraqueza. É o que nos diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Você pode estar se sentindo desmotivado, desmotivada no dia de hoje, mas o amanhã está aí. Jesus está vindo em teu socorro. Eu creio nisso. Então, embora ungido, eu ainda me sinto fraco. Eu quero dizer para você também que mesmo sendo fraco, eu sei que eu sou ungido de Deus. Eu sei que eu sou um filho de Deus. Eu sei que tem um Deus que é por mim. Eu creio que você, se tiver essa revelação no seu coração, assim como eu tive para a minha vida, quando estudei o texto, se Deus falar com o seu coração, você vai renovar, restaurar suas forças, sabendo que apesar das lutas que você enfrenta, você tem um Deus que luta por você, que se importa com você. Você é filho dele, você é filha dele, e ele fará tudo para que a sua vida tenha o melhor desfecho possível. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se ele assim nos permitir.